Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E como você já sabe, eu não gosto de fazer sensacionalismo aqui no nosso espaço, mas que a situação está ficando muito complicada para o governo Bolsonaro e para a figura dele pessoalmente. Isso tá. A gente vai falar um pouco mais sobre os últimos acontecimentos aqui no nosso portal, mas antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que já são inscritos aqui no nosso portal e você que está chegando agora, se inscreva, você que por alguma indicação chegou até o nosso portal, alguma pesquisa, com tantos veículos de informação que a gente tem, quando você escolhe o nosso portal para ser mais uma ferramenta para você tirar algumas conclusões, isso é muito importante. Mande seu joinha para a gente chegar mais longe. Mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e compartilhe os nossos vídeos se você gostar. Bem, gente, temos muitos temas. Vamos começar aqui pela live que o presidente vai fazer logo mais, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai mudar o discurso. Embora ele repita muitas coisas, em relação àquilo que ele tem defendido o tempo todo, que é o voto impresso, ele vai defender novamente o voto impresso, mas ele não vai falar em fraude mais, porque a Justiça Eleitoral interpelou o presidente para mostrar provas que ele não tem de que houve fraude em eleições passadas aqui no nosso país. Porque se ele tomou conhecimento de alguma fraude e não apresentou absolutamente nada, ele cometeu prevaricação. Se ele já estava de posse, já estava empossado como presidente da República, ele tinha ainda um dever ético, moral, um dever republicano, um dever jurídico de mostrar que houve algum tipo de fraude. Como ele não tem isso, ele vai ser obrigado a mudar o discurso, vai dizer que nunca disse que houve fraude aqui no nosso país, que havia apenas suspeita. Ele vai fazer um discurso, vai dar uma miguelada e muita gente, infelizmente, acredita no presidente da República, vai acreditar. Ele vai dizer que o Ricardo Salles saiu, que foi um ministro maravilhoso, espetacular, enfim. Mas fato é que ele vai esconder da gente, ele não vai dizer, que recebeu informações do serviço de inteligência do governo, que não é lá essas coisas, dizendo que o Ricardo Salles vai acabar preso. Não por questões de investigação apenas aqui no nosso país, mas porque as denúncias contra o Ricardo Salles vieram dos Estados Unidos para o Brasil. O contrabando, descaminho, fraude de nota, parecer, enfim, uma corrupção miserável que aconteceu, que os americanos se sentiram na obrigação de alertar as autoridades brasileiras e o processo foi iniciado, as investigações com foro ali do Supremo Tribunal Federal. A saída do Ricardo Salles, algumas pessoas entendem que isso é uma manobra dele escapar do Supremo Tribunal Federal e ser processado na Justiça Federal de primeiro grau. Isso não vai garantir uma absolvição a ele. Pode até garantir um tempo diferente no processo, mas os indícios que tem contra ele são muito grandes. O Bolsonaro ele faz um discurso, e hoje ele foi lá no Rio Grande do Norte com o nosso dinheiro fazer campanha eleitoral. Ele diz que no governo dele não tem um caso de corrupção. Gente, vocês já viram algum governante dizer, meu governo tem corrupção, os meus ministros são corruptos, estou cheio de corrupto na administração pública? Eles só falam eventualmente alguma coisa parecida quando é para responsabilizar outro. Até o Sérgio Cabral, que foi o maior corrupto dos últimos tempos aqui no nosso país, ele não se diz corrupto, ele diz que era um doente, que tinha um problema de cleptomania com dinheiro público. O Eduardo Cunha se diz um cara honesto, foi preso injustamente. Se vocês pegarem o rol de pessoas que são presas mundo afora, todo mundo é inocente, ninguém se diz corrupto. Não, eu sou um corrupto. Então o Bolsonaro faz esse discurso, ele acaba enganando muitas pessoas que são incautas. Até porque os crimes de corrupção, eles não são revelados instantaneamente, né? Exceto quando alguém comete um ato muito amador e os corruptos envolvidos com verbas públicas normalmente são profissionais. Eles se cercam de todo tipo de cuidados para não caírem na malha da investigação de corrupção. Mas o Bolsonaro agora está às voltas com esse escândalo da vacina Covaxin, que está já estudando a cancelar as tratativas da compra dessa vacina. Situação muito estranha por conta dos personagens envolvidos nela. A começar do deputado denunciante e o seu irmão, o deputado lá, Luiz Miranda, que se elegeu pelo DEM, vindo dos Estados Unidos, fazendo campanha pró-Bolsonaro, com discurso bolsonarista, mas é um deputado que já tem um currículo repleto de processos de investigações por ter sido apontado como uma pessoa que lesou brasileiros, fazendo fortuna ele nos Estados Unidos, em relação às coisas que ele apresentava e que se apresentava também nas redes sociais. E um outro deputado que está envolvido nessa história é o deputado Ricardo Barros.
O Ricardo Barros, gente, é um cidadão que já foi ministro do Temer, da Saúde, e que, segundo as investigações do Ministério Público Federal, ele tem que dar conta de 19.900.000 reais, que foi o prejuízo provocado pelo pagamento antecipado a uma empresa chamada Global, que não entregou material encomendado pelo governo. O Ricardo Barros é um desses negacionistas e que colocou a esposa para ser dirigente da Itaipu Binacional. Então ele ali está unha e carne com Bolsonaro. O coronel Elcio Franco, é aquele número 2 do governo na área da saúde, é o braço direito do Pazuello, o faca na caveira, é o homem que também agiu de uma forma muito veloz para cuidar de vacina de uma forma muito suspeita. Então, é muito difícil um corrupto se apresentar como corrupto desde o início, né? Eu tenho comentado com vocês, então, outros assuntos vão surgir nessa live do presidente. Ele vai falar que esteve lá no Rio Grande do Norte com o nosso dinheiro, como eu disse a vocês, e quando vocês olham aqui na agenda do presidente, partida de Brasília para Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Ele foi para uma cerimônia de uma visita técnica, Bolsonaro fazendo visita técnica. E depois ele participou de uma cerimônia de assinatura de ordem de serviço do ramal de Apodi. Gente, cerimônia de assinatura de uma ordem de serviço. Vocês imaginam se todo governante aqui no nosso país começar a fazer esse tipo de situação? Você vai assinar uma ordem para se fazer alguma coisa, você vai lá inaugurar, aí se cria um staff, se gasta dinheiro público. Obviamente que isso é campanha eleitoral antecipada. A cerimônia é transmitida pela rede pública, o Bolsonaro fala de tudo menos do que ele foi fazer ali. Ele não fala nada da obra, ele não sabe nada da obra, não sabe quando começou a obra, não sabe quem que vai atender a obra não foi iniciativa dele, enfim. No entanto, ele vai falar de pátria, de Deus, de família, repete sempre o mesmo roteiro, gente. Dá pra gente até fazer mímica com ele, que é um prazer enorme estar ali com aquelas pessoas, que ele ganhou a sua segunda vida, é um prazer incomensurável, ele que escapou do atentado, enfim, e que o povo elegeu, e vai contando aquela milonga toda. Aí fala do voto, que vai ter o voto impresso aqui no nosso país, se aprovar na Câmara e no Senado, vai aprovar. Só que isso depende de várias situações. Ele vai ter que mudar o discurso, porque ele já está sendo apontado institucionalmente como o mentiroso mor da nação, quando ele diz que houve fraude e não há nenhum tipo de prova que comprove que o presidente está dizendo a verdade. A mentira, gente, é um ato de improbidade administrativa, que por si só poderia ensejar mais um pedido de impeachment contra o presidente da República. Mas por que ele não cai? O Brasil, com tantas mortes, por que o presidente da República não cai? Porque ele não se representa. Eu digo para vocês, o presidente da República, ele representa os interesses dos grandes grupos transnacionais aqui no nosso país. Ele não tem agenda própria, ele não tem nenhum plano. As pessoas que votaram em Bolsonaro, em sua larguíssima maioria, sabiam que o Bolsonaro queria privatizar a Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, queria destruir o serviço público, queria destruir a aposentadoria do trabalhador pobre, queria acabar com a educação, queria acabar com a saúde. Não, evidentemente ninguém sabia nada disso. Que o presidente queria aumentar numa ação governamental os custos das tarifas públicas, o custo da energia, da água, do saneamento básico, piorar os serviços públicos de uma maneira geral, congelar salário de professores, de servidores públicos, enfim. Será que essas pessoas sabiam disso tudo? Que a prioridade do governo era só produzir grãos para exportação, para dizer que o nosso PIB estava muito elevado. Então, gente, eu até mostrei para vocês no nosso vídeo de ontem, aquela fala do Eduardo Bananinha, né? Ele dizendo aqui do que o governo aprovou, como se fosse coisa do governo. Nova lei de falências, lei do gás, independência do Banco Central, reforma da Previdência, privatização da Eletrobras, leilão da SEDAI, marco de saneamento básico, lei das startups, ações do governo com o Congresso indicam que o Brasil está no rumo certo e o investidor sente confiança. São os palhaços, são os dementes, são os lacaios, são uns drogados mentais, como é que a gente poderia dizer, né? Os caras estão comendo, estão fumando, estão injetando alguma coisa para dizer uma coisa dessa. Você quer saber o que o governo Bolsonaro vai fazer na área econômica? É só você pegar o editorial do jornal o Globo. Tira e queda. Eles defendem uma proposta. Na sequência, o governo Bolsonaro está defendendo a mesma coisa. Nesse caso aqui, são necessários ajustes na reforma administrativa. Mais uma
proposta que os grandes veículos de comunicação que representam os grandes interesses transnacionais defendem, o governo Bolsonaro faz certinho. Então por que é que eles vão querer demitir o serviçal? Por que que os grandes meios de comunicação vão querer o impeachment de Bolsonaro? Por que que nós vamos ver matérias todos os dias mostrando a verdade para o povo brasileiro? Que nós temos um presidente que é um assassino. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso aí hoje na CPI ficou mais uma vez evidenciado. Gente, não é um xingamento. Eu fico estarrecido quando eu vejo as coisas na CPI. Quanto mais técnicos, quanto mais cientistas, pesquisadores, pessoas que informam a realidade do nosso país, que o povo infelizmente não foi alertado pelos grandes veículos de comunicação, a gente fica estarrecido. Gente, hoje lá na CPI foram 2 pesquisadores cientistas. Em primeiro lugar, a doutora Jurema Werneck. Ela fez um depoimento absolutamente claro, mostrando para a gente, ela que inclusive é médica da Anistia, é representante da Anistia Internacional, de outras instituições internacionais aqui no nosso país, ela disse, olha, poderíamos ter salvo pelo menos 120 mil pessoas. Gente, quando ela falou isso, só no ano de 2020, me deu um frio na espinha, porque você começa a imaginar esse tanto de gente que poderia ter sido salva se a gente tivesse um alinhamento de comunicação, um alinhamento de informação, um alinhamento de atividades governamentais, isso mesmo sem a existência da vacina. Depois o doutor Elal, da Universidade Federal de Pelotas, ele falou que após ter surgido a vacina e após o governo ter tido a possibilidade de comprar a vacina e não ter feito isso, nós perdemos entre 95 mil a 145 mil pessoas, além das 120 mil pessoas que poderiam ter sido poupadas aqui no nosso país. Ele chegou a dar um dado estarrecedor. De cada 5 pessoas que morreram no nosso país, se nós tivéssemos feito aquilo que foi feito no mundo, na média dos países, 4 pessoas poderiam ter sido salvas. Então aquela pessoa que você conhece, aquele teu parente que morreu, poderia ter sido salvo, poderiam ter sido salvos, né? Se a gente tivesse um governante que não fosse um assassino, que não fosse um desalmado. Gente, eu mostrei para vocês ontem, no nosso vídeo, aquela imagem, aquela cena do filme A Lista de Schindler, onde Oscar Schindler ele chora pelo fato de não ter conseguido salvar mais uma pessoa, mais 2 pessoas. Alguém que teve a possibilidade de salvar uma pessoa e não consegue, como essa pessoa sofre, um bombeiro que não conseguiu salvar uma pessoa, um salva-vidas que não conseguiu salvar mais uma pessoa, enfim, as pessoas que por uma condição de impossibilidade não conseguiram salvar uma vida, como essas pessoas sofrem. E aí a gente vê um presidente da República em cima de 508 mil caixões, com essa turma toda que está do lado dele. O presidente tem um desprezo absoluto, ter um desalmamento, se é que a gente pode dizer isso. A gente vê uma terra, as pessoas que estão ali, aqueles senadores. Como é que senadores que estão ali apoiando o Bolsonaro, eles veem esse tipo de situação e eles não se veem como personagens dessa tragédia, eles não se veem como causadores. Aí, gente, é porque nós estamos diante de uma quadrilha que só tem o interesse em disputar quem é que vai roubar mais, quem vai assaltar mais o povo brasileiro. Eu disse para vocês do que o Eduardo Bananinha tinha dito que era como atividades do governo, e na verdade eles são ali unha e carne com os grandes interesses do que eles dizem que eles brigam, né? Eu falei com vocês rapidamente, mas só para ilustrar, né? Os editoriais dos jornalões dizendo reforma da Previdência pede urgência. O governo Bolsonaro fez o quê? Fez exatamente o que eles querem. Então, qual é a diferença que eles têm, gente? Qual é a briga que eles têm? O Bolsonaro está brigando com a imprensa, briga com a... brigando só para enganar trouxa, porque ele faz tudo aquilo que eles querem. A chance final do saneamento básico também, outro do editorial que foi aprovado, como eu disse a vocês. Outra proposta, nova lei de falências, é prioridade na agenda do Senado. Também outra proposta, foi aprovado pelo governo Bolsonaro. Autonomia do Banco Central, outra proposta também dos grandes veículos de comunicação, aprovado pelo governo Bolsonaro. Nova lei do gás, é vital para o país reduzir preço astronômico. Modelo de privatização da Eletrobras, tudo aquilo que o Eduardo Bananinha dizendo, nós fizemos, vocês fizeram tudo que os grandes veículos de comunicação alinhados ao grande interesse transnacional quiseram. Então qual é a mentira que vocês contam para os eleitores de vocês? Que vocês brigam, enfim, pelo menos brigam com a Globo, né? Bom, e aí a gente vai vendo aqui alguns assuntos na imprensa no dia de hoje, mostrando que o Ricardo Salles está indo para a cadeia já.
E por isso que o Bolsonaro teve que mandá-la embora. Está aqui algumas matérias. Polícia Federal aponta fortes indícios contra Ricardo Salles, esquema de corrupção, facilitação para o contrabando de madeira até a corrupção, suspeitas que recaem sobre Ricardo Salles e os personagens que apoiam o Bolsonaro, né, gente? Aí, não tem ninguém ali, por isso que o general Heleno disse, né, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. E o Bolsonaro diz que o governo dele é um governo limpo, não tem corrupção. Como é que você pode ter um governo repleto de pessoas que são acusadas de corrupção, enriquecimento ilícito, e você tem um governo que não é um governo corrupto, ele que entregou todo o governo para o Centrão e os personagens principais vão sendo fiéis, né? Quando você vê o senador Fernando Bezerra, líder de Bolsonaro no Senado, está sendo indiciado pela Polícia Federal por desvio, por corrupção, 10 milhões de reais em propina. Polícia Federal indicia líder do governo Fernando Bezerra e filho por corrupção. Deputado Arthur Lira é investigado por desvio milionário de dinheiro entre 2001 e 2007. Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, é alvo de operação na Lava Jato. Ricardo Barros é acusado de receber propina milionária e faz política como ela é. PGR denuncia Ciro Nogueira ao Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Onix admite Caixa 2. O Onix está falando muito de honestidade, ele pensa que todo mundo tem memória curta, né? Ele que confessou que pegou dinheiro roubado, dinheiro do crime, mas se arrependeu e o Moro acreditou nele, né? Por isso que o processo foi aberto contra ele. Patrimônio de Marcos Rogério, Alberto Roberto. Era um humilde rapaz, mas o seu patrimônio tem aumentado de uma forma veloz, né? Aumentou 3 vezes entre uma eleição e outra. E o Luiz Carlos Reiser, né, que também foi na lista ali do Lava Jato, da lista da Odebrecht, e provavelmente deve ter algumas gratidões a algumas criaturas, e de repente tem gente lá em Rancho Queimado que ele deve alguma coisa, que ele vive falando das propriedades terapêuticas de se nascer em Rancho Queimado, porque você morre menos lá. Gente, eu vou ficando por aqui. Temos mais assuntos ao longo dessa semana. Essa sexta-feira promete, vamos ficar ligados ali, porque muitas coisas vão surgir. Por enquanto, quero agradecer mais uma vez, estamos chegando a quase 350 mil pessoas, e registrar mais uma vez que não é perseguição, não é xingamento. É fato que nós temos um presidente assassino aqui no nosso país. A história não poderá modificar esse fato. E quem diz isso não sou eu, já é o planeta inteiro, exceto as pessoas que estão fechando os olhos para não ver essa realidade. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.